de suprimento necessário, mas quando a gente começa a lembrar dos nossos irmãos em Cristo que estão em outros países, por exemplo, tão próximo em Cuba, as igrejas são destruídas, as pessoas não podem professar a fé. Tanto milícia quanto outro tipo de lado, vamos dizer assim, político, acaba oprimindo essas pessoas, colocando essas pessoas em cativeiros, machucando essas pessoas. E inclusive na China, se você não sabe, guarda essa informação para conhecimento, a pessoa, dependendo do cenário, se ela está casada, ela vai para um lugar isolado. Ela passa a não ter mais convívio com a sociedade, ela passa a não ter mais acesso à saúde básica, ela passa a não ter mais acesso à educação. Olha eu e você o privilégio que nós temos. Essas coisas são boas para a gente refletir no seguinte sentido: às vezes estamos tão gordinhos, tão bem alimentados da palavra do Senhor, afinal, todo domingo a gente tem uma palavra nova, todo domingo a gente tem um direcionamento. Isso é muito bom, isso é gostoso. Mas, quando a gente começa a fazer algumas comparações, peraí. Além disso, eu e você somos sobreviventes. Com certeza poderemos contar para as gerações futuras que sobrevivemos a uma pandemia. Eu conheço pessoas que faleceram. Talvez você conheça ou não. Mas eu e você estamos aqui. Eu conheço pessoas que estão com sequelas até hoje. Eu conheço pessoas que não conseguem respirar direito até hoje. A única coisa talvez que ficou, talvez em você nada. Talvez você esteja totalmente são. Talvez você não soube nem o que é Covid. Mas às vezes a pessoa, até mesmo que está do seu lado, teve algum tipo de deficiência por questão disso. Então quando você, isso é do corpo humano, pensar em ficar desanimado, ficar triste, ficar abatido por causa de uma determinada situação, lembra de todos esses detalhes que o Senhor tem cuidado da sua vida e da sua casa. Lembra que quando você chega na sua casa, seu filho tem saúde, sua filha tem saúde. Lembra que você pode acessar um sistema básico de saúde sem precisar pagar por isso. Em outros países não é assim. Você tem que, às vezes, dependendo do cenário, pagar uma carta saúde. Suprir, arcar com o valor. É uma terra onde tudo que se planta dá. Quantas vezes eu e você passamos na rua e vemos um pequeno arbusto, um pequeno matinho, um caule crescendo no meio de um concreto? O que é isso? É o poder de Deus nesta nação. É a multiplicação nesta nação. É a fartura nesta nação. É o agir dele nesta nação. E aí o Espírito Santo pede para te dizer, dá uma segurada na questão de notícia. Seu ouvido não precisa disso. Dá uma segurada no que estão falando sobre. Seu ouvido não precisa disso. Porque o único que vai dar a resposta final é Ele. O único que vai dizer o que tem que acontecer é Ele. Não sou eu, não é você, não é a mídia. Não vamos entrar nesse detalhe de mídia. Como vocês sabem, passei por um processo que me deu um susto grandioso na questão da coluna. Já vinha por anos com uma situação muito delicada, até mesmo na pandemia, onde em alguns momentos minha coluna ficou travada. Tive que ficar literalmente, quando você está com dor na coluna, você tem que ficar deitado, e às vezes você quer levantar, não pode, as coisas estão acontecendo, você tem que ficar ali isolado, quietinho. E é chato, não só quando é coluna, às vezes quando é joelho, às vezes quando é algum tipo de situação no quadril, poxa, não é legal, é desconfortável. Mas não é por isso que a gente deixa de glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor, porque nós estamos apenas aqui de passagem. Nada vai se comparar àquilo que Ele tem preparado para nós. Mas o que eu e você estamos fazendo aqui? Desfrutando de experiências na presença de Deus antes de conhecermos a eternidade. Esse corpinho que a gente tem não vai para lá. Então estamos desfrutando de experiências. A gente ouviu no louvor. Para alguém cantar algo assim, ou para alguém escrever, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É aquele que me faz descansar em pastos tranquilos. É uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O Senhor é
é o meu, intimidade. E nada vai faltar. Isso mostra pra gente o quê? A intimidade. Então nós estamos aqui nesse período apenas para obter intimidade, para conhecer quem é esse ser inimaginável que faz tanto nos pequenos detalhes. E eles às vezes permite que a nossa mente nem entenda toda essa magnitude, até para não ficar travado, para não ficar... dá até uma ansiedade. Então ele trabalha perfeitamente no nosso cérebro. Passando por essa situação, a coluna ficou melhor, a gente tentou ir para a academia, glória a Deus, que bom, vamos lá. Chegou uma bateria intensa de trabalho nos lugares por onde passei, dedicando, vamos lá, vamos para cima, altas horas. E infelizmente a saúde ficou de lado. E quando a gente deixa algo de lado, não tem como. Ela vai ficar debilitada. E aí o Espírito Santo pede para dizer para você, olha o exemplo dessa pessoa e tente cuidar mais da sua saúde. Olha o exemplo, até mesmo com todo o temor do Senhor, de situações que outros irmãos passaram por aqui. E cuide mais da sua saúde, desse templo chamado Templo do Espírito Santo. E aí chegou uma situação onde vai um médico. Poxa, passei até no médico aqui que você paga pelo menos R$150 uma consulta. Era nítido como o médico não queria colocar a mão. Toma aí um Miozan para resolver, depois você vai em casa. Aí na segunda vez que eu passei, vai na farmácia, toma um coquetel. Não queria colocar a mão de jeito maneira. E eu falei, Deus, por que não quer colocar a mão? Poxa, sacanagem. Não é fácil hoje você ter um convênio. E aí você tem a oportunidade de ter um convênio, você vai esperando que aquela pessoa vá fazer algo por você para te dar um direcionamento para resolver aquele problema. E de repente, não resolve. Vou para casa, continuo tomando alguns tramaus e simplesmente, num outro dia, eu não consigo levantar. Uma força para tentar levantar absurda. E antes de acontecer essa situação, numa sexta-feira, ajudando no trabalho, por bobeira, esqueci de travar meu abdômen, dobrar um pouquinho, flexionar o joelho. Eu escutei um toque no meu quadril. E foi a partir dali que isso só potencializou. Então, quando o profissional, o personal, a pessoa que está ali na academia te instruindo, o fisioterapeuta e etc., orientar, ele não está falando porque ele acha que aquilo é interessante você fazer ou porque é frescura, não. Tem que fazer porque para proteger toda a estrutura do seu corpo. Amém? Amém? Glórias a Deus. E com isso, passei por toda a situação, fui parar no hospital, mas eu não podia fazer isso aqui, misericórdia. Glórias a Deus pela vida da Mayra, minha esposa, que além de ser a minha esposa, ela é uma amiga na minha vida, que me ajudou demais. E aí é um ponto, quando você está debilitado, você depende do outro, do tempo do outro, do momento do outro, e aí você anula totalmente o seu tempo. Vamos tomar banho? Eu não quero. Vamos tomar banho. Vamos comer? Eu não quero. Vamos comer. Porque você se anula. É a disponibilidade que aquela pessoa tem para poder te ajudar. Aí você vai ficar, não, agora eu não quero. Não, agora eu não sei o que lá. Vamos tentar facilitar a vida do outro que está tentando te ajudar. E a dor intensa na perna. E aí simplesmente o Espírito Santo conversando comigo naquele... Imagina, no momento de uma dor intensa, aonde você estava tomando tramal, aonde você tomava morfina todos os dias. E é um desafio, viu, conseguir morfina quando você está no hospital, porque muitas pessoas são viciadas em medicação. Então você tem que praticamente implorar, não estou conseguindo mexer o negócio, por favor, tem que implorar para darem morfina. Mas deram 4 dias consecutivos e a dor não passava, ela passava o efeito, a situação voltava tudo do zero. E aí eu nunca tinha andado de ambulância, misericórdia, não quero andar de ambulância. Chacoalha todo o seu esqueleto, situação horrível. Principalmente a hora que ele acelera e parece que teu corpo vai cair da maca. Mas Deus sustentou. Porque olha, não é legal não. É duro demais. Mas Deus sabe o que estava fazendo. Fui transferido para um outro hospital. Não tinha vaga nesse que eu estava. Nem em outros que tentaram comunicação. E eu fui para esse. E, justamente, e nisso, e é um desafio quando você tem criança pequena, porque teu filho está lá querendo ter contato com você, ele ficou acho que praticamente 1 semana sem contato, e aí você dizendo, aguenta firme, força, vamos lá, você não pode passar fraqueza.
Quem é pai e mãe sabe, você vai passar fraqueza para o seu filho? Vamos lá, tá tudo bem, mais um pouquinho, força. Daqui a pouquinho eu já estou em casa, daqui a pouquinho eu já estou em casa. E quando eu estava ali deitado, já bem de noite, aguardando para ser internado naquele hospital, aí a enxaqueca também atacou, então eu creio que isso tem a ver com a questão de enxaqueca. Só quem vivenciou enxaqueca sabe que é uma situação muito chata. E isso veio depois da pandemia, não tinha. E eu creio que hoje já foi curado em nome de Jesus. E eu estava ali, tampei o rosto pela questão da luminosidade, e aí simplesmente... Sabe quando você percebe que tem alguém? Eu falei, tem alguém aqui. Eu falei, deve ser algum enfermeiro, né? Uma placa e tal. Aí eu, bem assim, né? Olhei, falei, gente, não tem ninguém. Falei, mas deve ter alguma coisa aqui que o Espírito Santo sabe que está fazendo. E aí eu escutei nitidamente, cirurgia. Aí arrepiou do pé à cabeça. Eu falei, não, já sei, porque eu vou fazer infiltração, então é cirurgia, né? Ah, tá bom, senhor. Cirurgia. Aí eu falei, não, pai, cirurgia não, mas vamos lá, vamos focar. Glória a Deus. Aí na madrugada fui internado, 2 horas da manhã, graças a Deus, uma estrutura muito bacana, glórias a Deus pela estrutura. Tive que passar pela ressonância, e quando você está com dor, você tem que ficar numa posição específica. Aí a lágrima desce e você, vamos lá. Não, o senhor quer deixar para depois? Não, vai ser agora, vamos, tem que ser agora. Aí lá, pega a maca e vai para cá, e o hospital, não sei se a estrutura era um pouco mais enxuta, vai para lá e vai para cá, e você tem que depender também da boa vontade das pessoas, dos enfermeiros, dos profissionais da saúde, até mesmo dos médicos, para ter um carinho com o seu corpo, com você, que às vezes joga como mais um. Às vezes eu fui o 30º paciente do dia deles. Deus, que essas pessoas tenham empatia, que essas pessoas tenham amor. E assim, no contexto geral, boa parte deles foram bem carinhosos, eu agradeço a Deus. E fez o procedimento e do nada aparece um neurocirurgião. Ô, tudo bem? Sou o fulano de tal, papapá, explica tal. Seguinte, o processo normal você abre, tira o disco, faz todo o procedimento, etc, e tal. E o olho arregalado. Esse não, meu pai. Aí ele falou, mas temos aqui um caminho diferente, vamos fazer uma vídeo. Eu vou lá, vou puxar parece um camarão, vou puxar a hérnia de disco, vou tirar ela, vou limpar o disco, vou fechar, vai dar um tamanho de 1 centímetro. Falei, Deus, não tem como escolher, né? Acho que vai ter que ser esse mesmo, glórias a Deus. Não esquenta a cabeça que a gente resolve tudo, só preciso identificar, fazer todo o laudo direitinho. Tá bom? Tá bom. Verificou que estava com perda de força na perna esquerda, pé dormente, a perna dormente. Ainda está dormente, mas está muito melhor do que quando eu comecei as fisioterapias. Também agradeço a Deus pela vida da fisioterapeuta chamada Gabi. Nossa, glórias a Deus pela vida dela, porque tem me ajudado muito. Se eu tenho aqui assim essa flexibilidade, glórias a Deus pelo Senhor e por essa pessoa que colocou no meu caminho. E aí fez todo o procedimento, tirou e falou, vou tirar só essa pedrinha do seu sapato, você vai ser outra pessoa, vou resolver teu problema. Eu falei, rapaz, que bênção. Passou todo o processo, cheguei ali para fazer a cirurgia, o médico que fazia parte da equipe dele começou a falar de Júlio Iglesias e cantando. Eu falei, gente, eu vou ser operado, o cara tá cantando aqui, eu não tô entendendo. E ele super tranquilo e falando com a anestesista, a senhora conhece Júlio Iglesias? Porque olha, eu sei que lá ele era jogador de futebol. Eu guardei isso até hoje. Pensei comigo, tá me distraindo. Aí tinha uma enfermeira do meu lado, falei pra ela, só cuida do meu corpo, por favor. Que eu sei que vão virar pra lá. Pode ficar tranquilo. Eu falei, só cuida do meu corpo, me faz essa gentileza. Aí apaguei, voltei, glórias a Deus. Aí todo o processo, realmente, só tenho que agradecer a Deus e também a tecnologia que o Senhor coloca na mão, na disposição de quem é médico e entende muito bem o quão benéfico é, porque poderia ser muito mais invasivo, muito mais doloroso. Então só agradeço a Deus. Indo agora para a questão da palavra, lá no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, a gente conhece muito bem a passagem de uma mulher que também estava com uma enfermidade bem complicada. Está aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21 até o 34. Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 34. É uma passagem bem conhecida. Quando a gente procura sobre manutenção, a manutenção ela originou do latim e, na verdade, essa palavra era pronunciada de outra forma. Chamava
tenere, que são mãos que sustentam e mantêm, ou seja, manu, mão, tenere, sustentar, manter. E aí ela foi adaptada no sentido literal, que é manter com a mão. Então o propósito de uma manutenção é sustentar, conservar, preservar algo funcionando. A gente sabe muito bem as pessoas que proporcionam manutenções, seja num carro, seja até mesmo numa pessoa, numa casa. O propósito é manter funcionando, manter na maior qualidade possível. Indo aqui para a palavra, diz o seguinte no versículo 21. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Minha filha está morta, está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo sairá poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, inclusive um deles foi Pedro. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, morrendo de medo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Até aqui, glórias a Deus. É uma passagem muito conhecida. Só que existem alguns pontos que acabam acontecendo na atualidade. Do seguinte, quem tem dor sabe que um ano parece muito mais tempo. Quem tem algum tipo de problema sabe que aquilo mexe com a cabeça, mexe com o psicológico. E com base lá em Levítico, havia todo um preceito que eles vinham carregando até hoje, referente à questão de quando uma pessoa tinha uma hemorragia, ou até mesmo as mulheres estavam naqueles dias, para ser mais discreto. E com isso elas eram separadas, porque entendiam que ela estava num período de impureza e, ao mesmo tempo, para separar o que era pecado, que não era pecado naquela situação, mas o que era pecador daquelas pessoas que estavam naqueles momentos delicados. Isso para homens também, quando se derramava ali o ingrediente que ajuda a fazer os bebês, para ficar mais polido, também ficava ali separado. E aí o que acontece? Faz parte, foi uma orientação, e a gente sabe que Jesus ele veio para manter essa lei, mas para trazer uma nova visão também. Ali, quando Jesus sai daquele barco, eu e você vamos concordar que ele estava na areia. Primeiro que o pai daquela moça, chamado Jairo, se jogou na areia. Quando você está na necessidade, você não olha o cenário, a circunstância. Isso aqui, será que vai machucar meu joelho? Você quer aquela resolução do problema. Essa mulher estava ali naquele processo, naquele percurso. E o interessante, ela estava isolada. Então não ia as amigas na casa dela bater papo, conversar, ninguém queria chegar perto, era a mesma situação de lepra, ninguém quer chegar perto. Ó o doente, fica largado, fica isolado. E às vezes dentro de casa, e às vezes até familiares fazem isso com a gente. Isolam a gente por uma questão psicológica, por uma questão física. Deixa pra lá, isso daí é meio tantã, isso daí é meio sei lá o quê. Acaba isolando a pessoa. Mas o Deus que você serve, que eu sirvo e que nós conhecemos porque nós ouvimos falar, ele não faz acepção de pessoas. E aí o Espírito Santo pede. O Espírito Santo é incrível, pede. Não faça acepção das pessoas.
Não intitule as pessoas pelo status social delas. Não porque ela é um pouco mais bonita do que a outra. Não porque essa tem e a outra não tem. Não faz isso. Nós estamos vivendo os últimos tempos e a palavra diz assim, bem clara. Eu só consigo esfriar aquilo que está quente. Todo mundo sabe. Eu não consigo pegar algo que está frio e falar, vai tornar frio. Não, já está frio. O amor que nós recebemos vai se esfriar. Vai se esfriar. Está se esfriando. E vai aumentar cada vez mais. Porque é a palavra que está dizendo. Significa que aqueles que estavam com seus corações quentinhos, Deus maravilhoso, por um detalhe pode deixar o corpo ficar totalmente frio, o coração totalmente frio. Então não permita que se você tem 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, não sei quanto tempo você está na presença do Senhor, não permita que esta matemática simples denomine e direcione teu coração dizendo, esse não. Aquele assim, aquele ali não, assim, não vou andar com aquela galera ali, não, isso aqui é meio estranho. Não permita, não permita. Não atenda a um cliente porque você olha para ele e fala, esse tem dinheiro. Isso aqui, apenas atenda, porque Deus colocou essa oportunidade nas tuas mãos de suprir a tua casa e abençoar a vida de outras pessoas. Não olhe para uma pessoa dos pés à cabeça. Se coloca no inverso, ficaria chato. E aquela mulher, ela estava assim, largada. Não podia ter acesso com a sociedade, não podia conversar com as pessoas. Passou ali 12 anos tentando resolver um problema e tinha condição financeira. É aquele tal do negócio. Pode ter o dinheiro que for. Se não resolver o problema, ele é apenas um papel moeda. Não vai resolver. Porque a vida não passa a ter alegria. Nossa, mas comprei, fiz aquilo, nossa, conquistei. Mas se não tem a saúde, poxa vida, fica faltando para poder desfrutar. Então agradeça pelo dia que você acorda de manhã. Vi esses dias uma moça dizendo assim, você prefere trocar 1 milhão pelo seu amanhecer? Mais ou menos assim. E a pessoa falou, na verdade ela falou assim, você quer 1 milhão? Ah, eu quero. Só que no outro dia você não vai poder acordar. Então você vai ter praticamente do meio-dia até de noite para desfrutar desse 1 milhão. Ela falou, não faz sentido. Eu quero desfrutar, continuar desfrutando disso. E aí ela comparou do seguinte, olha como é prazeroso acordar de manhã e como é valioso, porque ela quis trocar. E por vezes, se a gente olhar, poderia acontecer da gente também trocar. Não troque os prazeres que o Senhor tem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, por situações momentâneas. Não troque por amizades. Não troque por status e interesse, mas aquela pessoa vai me levar para um patamar mais diferente, um negócio mais como está na atualidade. Vai me levar para um coach, um negócio mais, Começar a andar diferente, vou falar diferente, vou ter uma postura diferente, vou ter uma mente diferente, eu sou uma pessoa diferente, eu ando diferente, todo mundo em casa é tudo velho, eu sou diferente. Não troque, não troque, não troque. Não troque aquele que come um pão com você, ainda que seja sem manteiga. Não troque aquela pessoa que segura na tua mão quando você precisa, está na necessidade, na enfermidade. Não troque, porque às vezes ela está com bafo. Não troca, não. Bafo é normal, né? Todo mundo acorda de manhã. Quem não tiver bafo é porque está engolindo bala de house, que é normal. Mas aí tem que escovar os dentinhos. Não troque a pessoa que pega no seu pé. Porque se ela está pegando no seu pé é porque ela está enxergando algo que você pode melhorar. E o Espírito Santo de Deus, ele é mestre em fazer com que a gente se aperfeiçoe. Afinal, porque nós estamos na presença do Senhor? Nós estamos nos aperfeiçoando. Aquela velha natureza já foi. Então aquele momento ranzinza é da velha natureza, não é da nova. Então não dá para trazer. Porque justamente a palavra diz que quando eu coloco um vinho novo naquele odre que é velho, ele está enrijecido, ele está duro, ele está travado. E às vezes a gente é assim na vida. Não vou me dobrar, não quero, não. Trava. O que é novo do Senhor faz o quê? Pá, quebra. Ai, Jesus está machucando, Deus está machucando, está doendo. Porque a gente ficou enrijecido. Enrijecer dói também, se manter enrijecido. Depois que passa, você fala, tô sentindo uma fisgada, tô com uma dor, tô com peso no ombro. Ai, os quartos tá pegando. Não faz isso.
Porque nos últimos dias, isso pode ser um detalhe para que o amor se esfrie. O amor dentro de casa, o amor com as crianças, o amor com o cônjuge. Não permita. Amém? E essa mulher, além disso, não teve o problema resolvido. Poxa, você gasta dinheiro, não resolve o problema. Imagina a motivação e a alegria de viver. Tá largado da sociedade, devia ficar pensando besteira. Mas ela estava na casa dela e em algum momento, você com seu amigo, sua amiga, lá no local de trabalho, em algum lugar, na rua, você foi contando alguma coisa para essa pessoa que estava junto com você. Falou, gente, sabia que Jesus é bom? Nossa, porque aconteceu assim, assim, assado. Tal. E aí você passou na frente da casa dessa mulher. E ela ouviu e... Peraí, tem alguém que pode resolver o meu problema. Mas eu estou numa situação bem complexa porque eu não posso ter convívio com a sociedade. Então, o que você testemunha no seu trabalho, na vizinhança, aonde você estiver, pode ter sido lançado como semente num coração de uma pessoa que nem conhece Jesus ou, eu não vou querer saber de Jesus, esse tipo de pessoa. Então não fique com seus lábios fechados, compartilhe. Mas estou compartilhando com uma pessoa que é cabeça dura. Relaxa, Jesus gosta de pegar as coisas loucas deste mundo para confundir o que é sábio. Jesus gosta de pegar aquelas pessoas turronas e transformar num caráter novo, numa postura nova. Ah, mas eu tenho um funcionário lá no trabalho que, olha, não cessa de orar por ele. Continua intercedendo, continua apresentando ao Senhor. Porque eu e você em algum momento já fomos chatos demais. Demais, de olhar para trás e falar assim, eu não aguentaria estar comigo mesmo lá atrás. Nossa, azedo, amargo, ácido, ácida, nossa. Olha hoje, que beleza, hein? Parece aquele saquinho de bala fine, só alegria, docinho. Claro que em alguns momentos, mas olha só a transformação que Cristo fez. Então não paralise a transformação. Você fala, mas como que eu vou paralisar? A palavra ela pode secar os ossos. Então cuidado com a palavra que nós estamos proferindo referente a outra pessoa. Não pode dizer, não, mas aquele ali não vai dar em nada. Não, mas aquela ali, Jesus já fez tudo. Não faz isso não. O Espírito Santo é tão carinhoso com a gente. Compartilha esse carinho, compartilha esse amor, compartilha esses frutos do Espírito Santo com estas outras pessoas. Se ela vai acatar ou não, paciência. Aí é ela com o Senhor, mas faça a sua parte. O rio de água viva fluirá em nós. Deixa fluir esse rio na vida das pessoas. Não se feche num... Espírito Santo, não se feche num contexto de estou na firme na rocha, que bom, e esse aqui é a minha patota, eu estou fechado nisso e acabou, e eu torço o nariz quando vejo outras pessoas. Faz isso não. Lembra, estamos vivendo os últimos tempos e são detalhes que podem esfriar o nosso coração. Essa mulher tinha tudo para ficar, com certeza ela já devia estar com o coração muito frio, porque ela passou por essa situação, mas ouviu alguém dizer sobre Jesus. E às vezes, quando a gente só tem a única solução, que é Jesus, a gente encontra uma força, mais uma força, que ninguém para. Fala, eu vou e vai mudar, eu vou fazer. Vendo a Fabi comentando detalhe ali sobre a situação que ela vivenciou, a certeza, ficou até emocionada. É isso, quando você está convicto, você vai para cima e fala... Pode falar o que quiser. É 1%, é 0%, não sei. Eu vou, porque vai resolver. Só que eu não posso agir assim numa semana e na outra falar, se Jesus quiser, ele faz, né? Se Jesus fizer, tá bom demais. Se não tiver, tá bom assim também. É para isso que ele entregou a vida, mas para que nós tivéssemos ímpeto, tivéssemos autoridade, tivéssemos ousadia. A autoridade não está somente quando nós estamos aqui na igreja. A autoridade está 24 horas andando conosco. Foi colocado, não tem como tirar. É como se você tomou algo e aquilo está com você. Mas o Espírito Santo fica ali na tua cabeça. Faz, vai, força, vamos. E aí... essa coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. O Espírito Santo pede para dizer, vai para cima. Acorda de manhã com vontade, com desejo de viver.
olha as outras pessoas, o que elas estão passando, a gente pode acordar todo dia. Seu colchão pode ter uma curvatura já com o teu corpo, mas você acorda bem. A tua xícara pode estar um pouquinho trincada, lascada, mas você toma o teu melhor café. O teu talher às vezes está com um pouquinho escuro ali, mas você come o que você quer. Não permita que Satanás roube e jogue frigidez, jogue um coração frio dentro de casa, não onde você está no seu trabalho, porque quando você entrou no seu trabalho, você entrou com alegria. Quando você tinha a porta fechada, você pedia para ele e ele abriu essa porta. E agora que você tem a porta aberta porque passou 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, perdeu a alegria? Então fecha a porta. Abre a porta de novo para dar alegria. Não. Se você recebeu isso, continue louvando ao Senhor com alegria. O teu vizinho do lado não tem essa porta que você tem. Você queria ser empresário, empresária você é. Abençoe a vida de outras pessoas. Dá oportunidade para outras pessoas. Expanda isso. Deus deu essa provisão sobre você de multiplicar. Multiplique isso dentro daquilo que o Senhor te direcionar no seu bairro. Vamos multiplicar, vamos para cima, porque o Senhor direcionou, quem quer construir uma torre precisa saber os recursos, ok? Vamos para cima. Vamos para cima porque esse ano vai ser diferente. Mas eu tô lá ouvindo a notícia, como a gente falou no começo, quando as coisas estão bem organizadinhas, mas a hora que surgem os desafios, você depois olha e fala, a gente passou por isso aqui, nós passamos por cima, o Senhor foi conosco, o Senhor venceu. É tão gostoso ouvir passagens, mensagens de pessoas que tiveram um impacto com a presença do Senhor, mas é ruim viver isso, porque dói sair da zona do conforto, dói sair daquela estagnação, dói sair daquilo que você está acostumado todos os dias, dói, é chato. Mas é essa a vida que o Espírito Santo escolheu para mim e para você? Para ser mais um no meio da multidão e ser aquela multidão que está apertando Jesus? Eu preciso receber, eu preciso ser abençoado, eu preciso ir lá hoje porque hoje vai me abençoar. A bênção já está com você, você já está abençoado. A palavra não fala que as bênçãos seguirão aqueles? Seguirão. O que você está caçando um negócio aqui? Você está recebendo um direcionamento aqui para ser uma pessoa melhor, para mexer com essa estrutura, com o seu caráter. As demais coisas já foram acrescentadas e serão acrescentadas. Mas a sociedade, infelizmente pela estratégia de Satanás, está querendo fazer o quê? Mas vem buscar, venha ser um VIP Premium Plus Advanced. Você terá um lugar aqui separado, inacreditável. Acesso ao pregador, autógrafo dele, todos os livros que você quiser e muito mais. E calma, tem cheirinho no banheiro, se você precisar usar. É um banheiro inacreditável. A gente dá risada, mas é uma vergonha. É uma vergonha. As pessoas estão passando situações, estão carentes espiritualmente, estão órfãos espiritualmente, e as pessoas estão se preocupando com estrutura de igreja, com a bolsa da Gucci. Para! Não é que é pecado ter uma bolsa que você trabalhou e lutou, não é. Mas aonde está a motivação do meu e do seu coração? Aonde está a motivação? O amor de muitos está se esfriando. E aí você vê um amigo do seu lado, isso acontece muito e você sabe, quem é do Amigos da Noiva sabe. Preciso de oração fulano, Beltrano, Ciclano, A, B, C, D, E, F, G. E você fala, gente, cadê? Não tem pastor essas pessoas não? Não tem ali uma pessoa que cuida delas? Estão carentes. Só que eu e você temos o quê? Tcharam, autoridade. Olha aí, vamos usar essa autoridade. Que a gente está bem gordinho espiritualmente. Isso o Espírito Santo está dizendo. Estão gordinhos espiritualmente, estão bem alimentados espiritualmente. E a palavra simples é ide. É no seu trabalho, é com algum familiar, é na rua, ide. Senão também, por causa disso, o amor se esfria, porque começa a se encher de si. Porque eu faço, porque eu. E daqui a pouco o amor se esfria, a religiosidade vem. E não é isso que o Espírito Santo quer. Sejamos amorosos.
Essa mulher ouviu e ela tomou coragem e ela foi e ela tocou. O mais interessante é que quando você está com um problema muito delicado, a gente sabe que no hospital você é só mais um no meio da multidão. Ah, isso aqui não, tá, porque eu falando com as enfermeiras lá, ela, não, porque hoje, nossa, tem cada paciente, mas às vezes esqueciam de trocar meu nome, eu fazia questão, a senhora pode colocar meu nome ali, por favor? A senhora, na hora que falar comigo, lembrar de qual é meu nome. Ah, tá bom, pode deixar. Ó, esqueceu de apagar, a outra que saiu aqui não apagou ali, ó, troca ali pra mim, por favor. Porque são vários, são os mesmos, né? Tudo igual, só muda o cabelo, muda a cor da pele. São pessoas, só que Cristo não nos olha assim. Ele nos olha com identidade. Ele olha a gente como algo ímpar. E essa mulher, quando tocou, ele... Filha. Olha que privilégio ser chamado de filha. Filho. O que as pessoas estão falando a respeito de você? Na sociedade, na sua casa? Você é filho, você é filha. Ah, mas não tem a mais. A Bíblia falou, eu só recebo. Eu recebi o direcionamento da palavra quando eu fui ao culto, eu só recebo, não precisa questionar. Filho. E às vezes, pela questão da estrutura familiar que você teve, raras as vezes você teve o privilégio de ser chamado de filho ou filha. Às vezes não dava nem tempo de chamar de filho ou filha. Mas aquele que nos escolheu desde o ventre da mãe, sabe nos chamar de filho ou filha. E nessa manhã Ele quer que você escute muito bem. Filho e filha. Não importa a origem de onde você veio, a estrutura que você recebeu, os traumas que colocaram no teu coração, você é filho, você é filha. Aleluia. Poxa, mas eu vi uma cena muito chocante entre a minha família e aquilo me marcou. Deus não vai deixar de ser seu pai. Deus não vai deixar de ser carinhoso. Deus não vai deixar de pegar na sua mão. Deus não vai deixar de te dar carinho enquanto você está dormindo, porque a palavra fala. Eu convido você nesse momento, com todo o temor do Senhor, a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Senhor, você veio a este mundo porque deseja nos dar uma identidade. E a sua palavra também fala que em alguns momentos a obra precisa ser avivada no meio, porque a ponta foi desafiadora, o momento está cansativo. E a tua palavra também fala que o teu fardo é leve. E nessa manhã nós queremos trocar esse fardo com o Senhor. Pesos de palavra, culpas, ressentimentos, memórias que ficam na cabeça quando deita para dormir, quando levanta, quando está fazendo alguma coisa. E nesse momento nós queremos, ó Pai, declarar que nós sairemos daqui curados, sairemos daqui restaurados, sairemos daqui com a identidade de filho e filha, sairemos daqui sabendo de que o Senhor conhece muito bem o nosso nome e o nosso sobrenome, quantos anos a gente tem, aonde a gente mora, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente sente. Porque aquela mulher, quando tocou, a identidade dela mudou. Não importava mais se ela era mais uma na multidão, não importava se ela estava isolada da sociedade, não importava a enfermidade, porque ela foi curada. E nesta manhã o Senhor quer curar feridas, o Senhor quer curar traumas, o Senhor quer curar bloqueios, o Senhor quer curar discussões que foram proferidas com pesos de palavra. O Senhor quer curar o nosso interior para que saiam rios de água viva. E que você possa abrir o seu coração. Ninguém vai saber, é só Ele e você. E que você coloque para fora. Coloque para fora tudo aquilo que foi azedo, que desceu, engasgado. Aquilo que deixou marcas não no corpo, mas na mente. De pesos de palavras que foram proferidas. De apertos no braço que ocorreram também. De empurrões também que ocorreram, de palavras que foram ditas de que você não é nada, não presta, não é ninguém,
não serve para nada, vai para a igreja para quê? Está fazendo o quê na igreja? Ei, os anjos do Senhor estão recolhendo esses pesos de palavras hoje. Estas coisas não vão assolar mais a sua vida. Estas coisas não vão te perseguir mais, porque basta uma palavra do Senhor para transformar, e hoje Ele está transformando os nossos corações. Saia daqui sabendo de que se você tinha uma enfermidade, essa enfermidade está sendo curada, esta enfermidade está sendo sarada, esta enfermidade está sendo transformada em vida em abundância. Vem cá, vem cá. Vem cá você. Autoridade, a mesma autoridade que você me trouxe a mensagem declara cura aqui hoje. Continue adorando ao Senhor, porque o Espírito Santo tem uma multiforma de trabalhar, e Ele sabe conversar com cada um. Ele sabe que às vezes você está com receio de ser exposto, Ele sabe que às vezes você está com receio de, mas eu não quero ser visto, eu não quero ser mencionado. Ele está trabalhando aí no seu coração. Ele está aí do seu lado, falando contigo. E enquanto isso, os anjos dele estão trabalhando a todo vapor em prol da minha e da sua vida, para a honra e glória do nome dele. Eu vejo nitidamente malas e malas daquelas antigas que a gente tinha que carregar nos braços, não tinha rodinha naquela época. E eu vejo ao lado de algumas pessoas malas que estão abertas, e ao invés de ter roupas ali, tem pedaços de pedra, tem fragmentos de pedra, tem roupas rasgadas. São mazelas que o Espírito Santo está tirando, e os anjos estão levando, porque eu vejo essas malas se movendo, e o Espírito Santo está levando embora, para que haja rio de água viva no seu interior, para que flua o poder do Senhor sobre a sua vida, para que toda paralisia espiritual seja cessada na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Para que a autoridade que você tenha na sua casa seja restabelecida, para que a autoridade que você tenha no seu casamento seja restabelecido, para que a autoridade que você tem ali onde você trabalha seja restabelecido, para a honra e glória do Senhor Jesus. Desligou. E que as palmas possam louvar ao Senhor. Pega o microfone. Pegamos.